Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num final de sabadão, um pouquinho mais atrasado, mas estou aqui com vocês. Sobretudo porque esse sábado, ele está sendo bem diferente de outros sábados que nós vivenciamos aqui no Brasil, porque nós estamos na antivéspera de um acontecimento, no mínimo inusitado, né? Uma espécie de micareta pré-prisão, ou uma micareta para que se não tenha prisão aqui no nosso país do principal bandido que nós tivemos nos últimos tempos na nação. Infelizmente, naquilo que a gente chama de universo paralelo, essas pessoas estão ainda com a ideia que vão conseguir destruir a nossa democracia, porque o que eles querem é isso, né? Evitar que alguém que seja condenado criminalmente cumpra aquilo que está na lei, aquilo que está na Constituição Federal. Eles estão se encorajando cada vez mais em atacar as instituições novamente e, sobretudo, mirando na figura do ministro Alexandre de Moraes, com a ideia de que, se ele for afastado, acontecer alguma coisa, até orações, né, e pensamentos de mau agouro, que ele parta dessa para outra, né, o mais rapidamente possível, para abrir caminho para que essas pessoas continuem em algum tipo de impunidade. Mas será que eles terão algum tipo de êxito nesse propósito? Ou simplesmente a decepção para o universo paralelo pode ser muito maior do que a vã filosofia poderia imaginar? Eu vou conversar com vocês sobre algumas linhas, algumas situações que misturam, né, esse nosso mundo real, esse mundo concreto, com a expectativa que essas pessoas que ainda estão no entorno da figura do inelegível estão criando. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê seu joinha, mande seu comentário se puder. Se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, nós já vimos em várias partes do mundo manifestações populares, né, em favor de alguma criatura ou em desfavor de alguma criatura. As pessoas às vezes vão às praças públicas querendo justiça em função de algo que aconteceu, enfim, de alguém que foi flagrado num crime de repercussão muito grande na sociedade, ou para se solidarizar, né, com algum tipo de causa, né, nacional ou internacional. Quantas vezes nós vimos, ao tempo que Nelson Mandela estava preso, artistas do mundo inteiro se mobilizarem para tentar, né, fazer com que, com a influência política internacional, o apartheid terminasse na África do Sul e Nelson Mandela fosse colocado em liberdade. Olha, a coisa teve um impacto muito grande nas tomadas de decisões de governos, que começaram cada vez mais a imporem sanções à África do Sul, fato que não acontecia. Só para a gente ter uma ideia, Nelson Mandela nos Estados Unidos era considerado um terrorista, porque ele estava se confrontando contra um sistema que os Estados Unidos apoiava, vez que tinha relações formais com a África do Sul. Do mesmo modo que acontece hoje, né, guardadas várias proporções, com o que acontece com o Estado de Israel. O mundo racional, o mundo civilizado está vendo que continua a acontecer um massacre, um genocídio, um extermínio de pessoas que não tem para onde fugir porque elas estão cercadas. Uma situação absolutamente inacreditável. No entanto, essa situação ainda tem o apoio formal do Estado norte-americano e de outras nações também. A opinião pública, ela pode ajudar em muitas situações. Nesse caso, nós estamos vendo que ainda há um retardo muito grande, porque o massacre continua e existe uma série de estruturas que vão jogando informações para a humanidade de uma maneira geral, que vão ajudando também a desviar o foco. Essa que é a questão que mexeu tanto com uma grande parcela da humanidade, hoje ela já vai ficando meio escondida junto com outras mazelas que acontecem no mundo, né? Bom, saindo dessas histórias internacionais e vindo para o Brasil, o que querem essas pessoas que estão no entorno da figura do inelegível? Eles querem um milagre, até porque grande parcela das pessoas que está sendo convocada para essa manifestação está sendo em função de um chamamento religioso. Eu conversei com vocês, até mostrei, né, aqui nos nossos vídeos, a figura aqui indefectível, né, aqui do senhor Silas Malafaia.
Aí ele coloca aqui no rodapé do vídeo dele, né? Alerta importantíssimo a evangélicos e pessoas de qualquer religião. Então ele coloca aqui a ideia de que essas pessoas que estão sendo convocadas para domingo não estão indo por uma causa objetiva, uma coisa assim, olha, libertem Mandela, ou libertem o genocida, ou não corram atrás do genocida, não. Aí fica a coisa do pânico moral, do pânico vermelho, pânico político. Olha, compareçam amanhã à praia de Copacabana, porque é o seu destino, o destino do povo brasileiro, o destino do planeta que está em risco, né? Eu mostrei para vocês, acho que vale a pena aqui só colocar o tom que a criatura usa, né? Vamos ver. A liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Nenhuma nação democrática do mundo controla a opinião em redes sociais. Tá uma conversa afiada, né? Então, quer dizer, tá arrebanhando pessoas em função de uma crença religiosa para que as pessoas compareçam às praças públicas, ou à praça pública, ou à praia pública, né? Para defender algo que está no campo subjetivo, né? A nossa liberdade. Mas quem é que está perdendo liberdade aqui no Brasil? Tem algum evangélico que está sendo convocado para essa manifestação que teve a sua vida modificada, que a sua liberdade foi restringida? Ele está fazendo menos atos hoje, ele está andando menos, ele está desenvolvendo menos direitos em função do que nós estamos tendo hoje no Brasil. Ter leis no Brasil é cercear a liberdade das pessoas, a não ser que essas pessoas queiram um mundo sem leis, né? Aí, se houver um mundo sem leis, aí sim, todo mundo terá uma liberdade, a liberdade da selvageria, a liberdade da barbárie. As leis foram criadas justamente para evitar conflitos, para que todo mundo tenha freios nos atos que realiza. Porque se não fosse assim, vale a lei da barbárie, a lei da pedra lascada, né? Então, acontece essa situação surreal de termos pessoas que estão sendo chamadas em função da sua crença religiosa a irem para as ruas para simplesmente fazerem papéis de coadjuvantes, né? De figurantes. As pessoas vão ali para serem massa de manobra. Elas vão ali não para escutar algo definitivo, não para de fato ajudarem a mudar uma situação concreta, ou uma causa concreta. Eles estão ali para fazerem número, para que isso funcione de alguma maneira, para constranger decisões do Poder Judiciário. Só que tem um negócio, do mundo real, as investigações elas estão seguindo, embora num ritmo mais lento, né, do que a sociedade brasileira exige, porque quanto mais se demora para se ter a conclusão desses inquéritos na Polícia Federal, quanto mais se demora o Procurador-Geral da República para oferecer as denúncias, mais a gente vai criando essa situação de anomalia numa sociedade como a nossa aqui, do tipo, não vai acontecer nada não? Bom, o grande problema para essas pessoas será quando as decisões começarem a aparecer, as decisões de encarceramento, as decisões condenatórias. Nós tivemos durante esses últimos anos uma omissão muito grande dos veículos de comunicação na informação da sociedade brasileira de como funcionam esses processos e de como ficarão todos os crimes que foram cometidos ao tempo da pandemia, por exemplo, aqui no Brasil. Eu mostrei para vocês um desses editoriais do Jornal Nacional dizendo que essa história está registrada e isso terá consequências. Enfim, mas eles não cobram consequências, eles não movimentam essa máquina, não ajudam a opinião pública a ter consciência, as pessoas que estão meio afastadas, né, de situações centrais, para que se entenda da responsabilidade de encarceramento, de condenação, de remessa para as penitenciárias desses bandidos todos. Na medida que isso não é feito, aquilo que não é noticiado não é repercutido, aquilo que não é repercutido não é refletido, e aquilo que não é refletido, aquilo que está no mundo lateral, acaba não tendo consequências no mundo real. Bom, a sorte no meio dessa história toda é que existem canais como o nosso Portal do José e outros tantos nas redes sociais que vão ajudando a martelar nessa história para que nenhum tipo de impunidade aconteça com essas criaturas. Bom, eles vão continuando a fazer das suas, né? A gente pega aqui essa gente toda, eles acham agora que
o extremismo de direita, calcado ali em teses fantasiosas, vai ajudar a reverter a situação que está em curso aqui no Brasil. A gente vai vendo publicações como essa do Nicolas Ferreira. Basicamente, o governo americano recomendando educadamente que o judiciário brasileiro siga o devido processo legal. Vergonha internacional. É tanta bandidagem. A gente que tem contato com a área jurídica, quem opera nessa área, a gente fica vendo esse tipo de publicação e a gente fala assim, nossa, mas é ignorância empoderada, né? O rapaz é muito ignorante, ele é uma besta quadrada, uma besta fera, né? Com o vernizinho. Ele publicou aqui uma notícia com o seguinte título: Estados Unidos dizem a Moraes que não darão informações de Felipe Martins por ofício. Departamento de Justiça afirma não poder confirmar a entrada do ex-assessor no país em respeito à privacidade. Recomendou que o ministro do STF siga o trâmite de cooperação internacional pelo Ministério da Justiça. Não tem nada disso, senhor Nicolas. Os Estados Unidos nunca atendem a nenhum tipo de recomendação ou de pedido, solicitação de poder judiciário de país nenhum do mundo, porque eles são absolutamente restritos na obediência à legislação interna. Se aqui no Brasil a gente tem um pedido, por exemplo, de busca de um criminoso lá fora, aqui para dentro, isso demora, isso é muito complicado, eles não reconhecem. Numa ação civil, você entrar com uma ação aqui no Brasil para fazer o cumprimento de uma decisão fora do nosso país, é muito complicado também. Eles não reconhecem, a não ser tratados em causas muito específicas, por exemplo, repatriação de crianças que foram sequestradas, enfim. Fora isso, não há porque cada país exerce sua jurisdição de uma maneira estanque. Então não tem nada de absurdo nisso aí, não. Enfim. Bom, mas para o mundo paralelo deles é o seguinte, isso já significa uma tomada de posição política do governo americano, das instituições norte-americanas contra o Brasil. Não tem nada disso. Então, acalme seu coração e que a fila vai andar, tá? E o Dudu Bananinha postou esse vídeo aqui. Quem estuda direito sabe, o juiz não deve ser inerte, ele deve combater ativamente um dos espectros políticos, a saber, a direita. Aí ele colocou esse vídeo aqui do Alexandre de Moraes, dizendo que o Poder Judiciário, né, vou colocar aqui para vocês, acho que dá para pegar, vamos ver aqui. Não, tá muito baixinho. Tá muito baixinho, então, acho que a legenda está dizendo aqui, deixa eu colocar no comecinho aqui. Ele coloca o seguinte: o judiciário, a justiça eleitoral, a brasileira, está acostumada a combater mercantilistas estrangeiros e que tratam o Brasil como colônia. A justiça eleitoral brasileira, o poder judiciário brasileiro, está acostumado a combater políticos extremistas, antidemocráticos, que preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil. Essa fala do Alexandre de Moraes, que ele pescou aí, ela tem a ver não com uma postura ativa do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não está se arvorando a fazer da cabeça do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele só age por provocação. Então, todas as vezes que tem surgido demandas que têm chegado até o Poder Judiciário, ele vai decidindo nessa direção. Se vocês observarem, várias ações que culminaram aí com restrições ou com responsabilizações desse mundo da extrema-direita, partiram de partidos políticos. E essas determinações que surgem, elas vão no bojo dessas investigações. O magistrado ele vai agindo por impulso. Acontece esse negócio, ele toma uma decisão aqui. Há um pedido da PGR, ele age em função daquele pedido. Há um pedido da Polícia Federal, ele reage ou age em função daquele pedido. Então ele vai tocando essas coisas. Então quando ele fala que o Poder Judiciário resiste aos extremistas, é porque nós estamos vendo há muito tempo que o Poder Judiciário, na figura do ministro Alexandre de Moraes, está sendo atacada durante muito tempo. E esses ataques que têm sido feitos constantemente têm recebido do Poder Judiciário a resposta que é necessária. Então, aí não é uma questão de ter um ativismo, mas ter aí um reativismo, né? Uma reação a esse extremismo que está acontecendo aqui no Brasil ainda, infelizmente. Bom, então, fechando aqui o nosso papo, amanhã teremos essa manifestação, certamente terão muitas pessoas ali, mas a questão não é o fato em si.
A questão é quais serão as consequências desse fato. Comunidades irem para as ruas para que um bandido não seja preso funciona? Quando é que isso funcionou em algum lugar do mundo? Não prendam o bandido, por favor, estamos aqui. Não façam isso com o bandido. Os crimes que o bandido cometeu, nós não queremos que sejam responsabilizados. Aconteceu isso em algum lugar do mundo? O Brasil vai inaugurar essa fase? E se isso lá remotamente tivesse algum tipo de sucesso? O que aconteceria com o nosso Estado Democrático de Direito? As leis no Brasil, elas deveriam ou conseguiriam se manter em pé? Haveria a necessidade de cumprir leis aqui no nosso país? Ou simplesmente o Brasil seria transformado na terra de ninguém, né? Bom, é por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente cobra das autoridades, a gente cobra dos veículos de comunicação, a gente cobra o tempo todo que haja mais envolvimento e mais engajamento, para que se entenda, né, que o tempo da barbárie e da pedra lascada já terminou faz tempo, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!